Agora é o seguinte, a gente vai falar de planta, tá? É muito comum a gente ter uma plantinha em casa, né? Eu tenho um monte. Eu acho que vocês já até viram, né? Eu tenho um monte de orquídea que eu amo. Agora, não importa qual é a planta. Se é dentro de casa, se é fora de casa, às vezes tem um quintal cheio de plantas, né? É muito comum errar na hora de cuidar das plantas, sabia? E para nos ajudar com alguns truques de limpeza, de rega, como lidar com os fungos, é que eu recebo o professor de jardinagem online e paisagista Randolph Dêncio. Ah, que saudade de você! Eu também, Seja sabia? muito bem-vindo! Obrigado, Cláudia. Muito obrigado mais uma vez. Eu fiquei toda feliz que eu entrei aqui, aí eu vi que tem ali umas coisinhas caídas que ficaram charmosas. Aqui, essa mesa cheia de planta. Planta é vida, né, Randolph? Planta Vida faz muita diferença. Eu estava falando de saúde mental e pandemia. Quem ajudou muita gente a sobreviver de forma saudável durante a pandemia foram nossas queridas plantas. Verdade. Muitas pessoas começaram ganhando um vasinho ou comprando uma plantinha e perceberam que essa convivência, esse olhar diferenciado, olhar minucioso, acalma, faz bem e conseguiu então tem conseguido atravessar esse período bastante difícil, com mais qualidade de vida. Maravilha. Então vamos lá, vamos aprender sobre essas plantinhas. Olha, as principais dúvidas que eu recebo de perguntas de alunos, de clientes que eu tenho loja, né, são com relação a sol e meia sombra, né, o ambiente interno e externo, rega, quando molhar e quando não molhar, que também é bem importante, quando adubar e como fazer isso sem gastar dinheiro. Por exemplo, estava falando de economia, eu trouxe aqui umas dicas que todo mundo tem na cozinha, principalmente, desde casca de banana, café coado e borra de café, casca de ovo triturado, que você consegue alimentar a planta, né, melhorar a nutrição dela sem gastar. Né? Tipo, já comeu a banana, já comeu o ovo, em vez de descartar a casca, dá pra gente usar de uma forma diferente. Legal. E limpar também, que é uma interação que você faz com a planta, que acalma, ela fica feliz e mais saudável. Então, são pequenos detalhes que vão fazer diferença. Primeiro, a questão do sol e sombra. Se você já tem a planta e ela está bem, está com esse aspecto saudável, folhas brilhantes, é porque ela está no lugar certo. Por mais que seja, às vezes, uma planta de sombra, que nem um antúrio, né? Uma flor linda, uma das poucas que florescem dentro de casa e algumas pessoas têm no jardim. O que acontece nesse caso? A planta vai criando uma resistência àquele ambiente, por mais que seja de um ambiente de meia sombra, ela consegue criar resistência e sobreviver bem àquele local. Então não se preocupe, se você vê alguma aqui que eu falo que é de meia sombra e ela está no seu quintal tomando um pouco de sol, porque ela já sobreviveu a isso. A grosso modo, essas folhas mais carnudas, verde escuro, como eu mostrei do antúrio, do lírio da paz, verde escuro lembra um pouco de sombra. Sombra, ambiente mais protegido, né? Assim, dentro de casa, sem sol batendo direto. E o contrário, as folhas que são mais claras, eu trouxe até uma, olha só que bonitinho. Lembra da coquedama? Né? No vasinho suporte. Eu trouxe essa planta porque é o clorofito, ela tem duas versões. A mais recomendada para meia sombra, tem o miolo bem verde, e a mesma plantinha com o centro da folha bem claro. Então, verde escuro, sombra é uma planta para meia sombra, verde claro, né, do miolo dela, mais claridade, mais sol. Então, são esses detalhes que vão nos guiando para ajudar a cultivar a planta, a posicionar. Planta, né? Como eu falei, se ela já está bem onde está, não se preocupa. Tá. O que você pode fazer depois para melhorar, caso o vaso esteja ali bonito, mas assim, sempre pode melhorar? Interagir com ela. No caso do vaso, como? Vou pegar um vasinho aqui só com terra. Sabe quando você vai regando e vai compactando? A terra vai ficando ali sem ar, ela vai ficando dura. Então você pode pegar uma pazinha ou um palito, venho no meu vaso e vou fazendo isso aqui. Tá. Bem com cuidado, se é um vasinho, eu estou mostrando um sem planta, para dar para enxergar bem. Se é um vasinho que tem pouco espaço, posso pegar um palitinho de churrasco, ou o que você tiver em mãos, e vou soltando a terra, devagarzinho, com bastante risco cuidado. de machucar a raiz da planta? Não, correria risco se fizesse uma coisa mais ou menos nessa direção, ó. Ah, tá. Dela. Se eu fizer na lateral do vaso, curtindo o momento, saboreando, fazendo ali a sua planta terapia, um carinho, né? exatamente. Você ajuda a aerar, colocar mais ar aqui dentro, que é super importante, né, oxigênio, e a plantinha vai conseguir ficar mais bonita e mais feliz. Perfeito. Sabe que eu ganhei o antúrio e ele não foi bem na minha casa?
Sério? Agora eu mudei ele de lugar, vou ver se ele melhora. Não sei se o vaso ficou pequeno. Ele ficou tão tristinho. Agora, minha mãe tem um antúrio na casa dela que eu fiquei... Mãe, um beijo pra você e pro seu antúrio. Um negócio... Pra você e pro seu antúrio é bom. Nossa, assim, grande, a coisa mais linda, tá tudo florido, lindo. Aí é quando a planta, assim, você colocou ela no lugar correto e você falou bem uma questão do vaso, né? O vaso de tamanho adequado para aquela planta conseguir se desenvolver bem. Muita gente ganha a plantinha e coloca ali e ela fica por um tempo bonita e não se dá mais conta, por exemplo, se ela estiver num vaso ou num cachepô como esse aqui, que dentro dela, né, dentro dele tem um vaso de plástico que você pode tirar e observar. Se o vaso estiver começando a ficar deformado, ou seja, as raízes querem sair de alguma forma, é hora de passar para um vaso maior. Isso vai deixar a planta mais feliz. Então, no seu caso do antúrio, por exemplo, pode ter sido a questão do vaso, tá meio apertadinho, pode ter pego um pouco de sol e a planta não gostou. Não pegou, coitadinho, ele fica Não dentro pegou da sala. sol. Porque quando essa daqui, por exemplo, olha essa lavanda. Ainda tá linda essa parte aqui das flores, né? Mas olha que tristinha. Mas a lavanda tem que ficar no sol. Tem que ficar no sol. Aqui foi excesso de água. E tô dizendo como a gente pode recuperar uma planta dessa. Ou cortando essas pontinhas que estão caindo aqui para baixo, né? Isso ajuda a planta a reanimar. E ficar um tempo sem regar. Porque eu falei que é importante saber quando regar e quando não regar. Porque o excesso de água também afoga as raízes e acaba matando a planta. Então, o que eu falei do palitinho, o mesmo palitinho que eu uso para liberar a entrada de ar aqui no vasinho, eu uso para ver se está molhado ou não. Às vezes só tocar, a gente ouve falar muito já falei para você anteriormente no teste do dedo, né? Você tocar, se tiver úmido, você pula, aquele dia de rega, e se tiver seco, você rega. Às vezes não é suficiente, eu posso espetar um palitinho até o fundo e tiro para ver como ele sai, ó. Olha lá. Se saiu com terra grudada é porque tá molhado lá embaixo. Que nem bolo, gente. Bolo é assim. Ele fez uma cara de quem nunca fez bolo, você viu? Eu já fiz, mas não deu certo, acho que foi por isso que eu fiz essa cara. Então eu volto aí já pra você ensinar a gente a limpar a planta, tá? Ótimo. Truques de limpeza, gente. Bom papo, não é? Randall, truques de limpeza. Ai, essa roseira tá tão linda. Vamos começar por ela, então? Vamos. Aqui é o seguinte, ó. A gente tem a limpeza das folhas danificadas, das flores danificadas, que a gente pode retirá-las. E tem literalmente a limpeza, que é você pegar um paninho e limpar. Na roseira a gente não faz isso, tá? Porque não seria viável pegar um paninho e ficar limpando folha por folha, porque tem muitas folhas. Mas aqui, ó, dá pra ver, tem gente que já vai sofrer nessa hora, hein? Que tem flor que já tá indo, fazendo ali a sua passagem, né? Tá na fase já final. E tem florzinha vindo, no caso desse botão amarelo. O que muita gente faz com a roseira, que errado, é retirar a flor, mesmo com uma tesoura, logo aqui embaixo. Tá, deixa aí. Não falei que muita gente vai sofrer? Aliás, vou mandar um beijo para minhas alunas que já estão bombando, te seguindo, né, acompanhando o programa. Beijão também. E que também ficam com dó de fazer isso, mas quando fazem, veem como a planta reage super bem. No caso da roseira, vou deixar por um tempo. Quando ela começar a cair pétala, é bom eu ajudá-la cortando a flor. Não, vou virar para conseguir ficar mais essa fácil. daqui tá mais sofridinha, ó. Certo. Nossa, mas a pétala ainda tá durinha. Vamos deixar então, eu só vou mostrar o ponto de corte. Em vez de eu chegar aqui embaixo, colocar a tesoura e cortar só a flor, eu conto 3 galinhos desse aqui com folhas. 1, 2, corto aqui, 3. Acima desse aqui. Acima desse, tá? E isso dá um vigor para a planta rebrotar. No dia seguinte ela já começa a soltar a folhinha nova por esses nozinhos que ela tem. Legal. Então a gente acaba ajudando a planta. Ai, foi bom você falar disso, que agora eu quero que você fale sobre as orquídeas. Eu e a Cíntia lá em casa, a gente não entra num consenso, porque eu aprendi, acho até que foi com você, que eu também tinha que contar, mas aí é de baixo pra cima, 1, 2, 3 e cortar. Da haste floral da orquídea, né? Daquele cabinho aí ela que fala, vem com a flor. não corta, deixa assim. Aí dá uma coisinha lá no alto. Eu falo, tinha que ter cortado. Tem que cortar ou não? É opcional. É totalmente opcional. Como eu te falei, aqui, por exemplo, cortar e na orquídea também dá muito mais vigor pra planta. Como a gente. Então eu vou cortar. Você não falou de cortar. Vigorosa, cortar a ponta do cabelo, cortar as unhas. Não vem com muito mais brilho, mais força. Com a planta é a mesma coisa. Então, a gente pode falar, não, eu tô com dó, vou deixar até ela não aguentar mais. Você vai ter uma planta meio bonitinha. Se você ajudar a fazer esses cortes que são saudáveis, usando tesoura limpa, não precisa ter uma tesoura profissional. Você pode usar a tesoura da cozinha, por exemplo, mas que ela esteja limpa. E acabei de fazer o corte, vou voltar para a cozinha já limpo, de novo a tesoura e guardo ela limpinha. Então,
só respondendo aí, não vou resolver sua polêmica da sua Já casa. resolvemos. Corta. Corta. Nesse caso, corta. Porque senão fica feio, fica um negócio comprido com uma flor lá na ponta. Não é só isso, Cláudia. A questão estética, aí a planta vai gastando energia e seiva para manter aquilo. Ela vai mandando seiva para lá, para onde tem pedaços dela. Então, quando você corta, ela concentra a seiva aqui embaixo e vai te dar um resultado. Você falou isso. Inclusive, você falou das folhinhas também, que às vezes a folhinha tá morta já, é bom tirar, Você né? vai e tira, exatamente. Já. Essa é a parte da terapia da planta. As outras formas de limpar, aqui você tem a retirada de flores, né, e de folhas. O seu antúrio, por exemplo, você pode cortar, se tiver com muita folha danificada. E, caso não dê tempo, vou te falar logo de um brilha-folha. Esse aqui todo mundo tem em casa, que é a casca de banana. Que legal. Ele limpa e dá brilho para a folha. Então, aí não seria retirada, né? Por exemplo, ó, eu acabei de descascar a banana, pego a minha folha de antúrio, por exemplo, e vou passar, olha isso, olha o brilho. Nossa, que máximo. Eu vou passar em metade dela, na outra metade não. Você sabe que Agora, eu comprei um negócio. brilha-folha. É, um brilha-folha. Não tem problema, usa, mas agora você já sabe. E você que está em casa também. Agora o detalhe super importante, não vai deixar excesso desse resíduo da banana na folha. Eu posso pegar, caso fique, aí eu pego um papel toalha macio e vou tirar, sempre respeitando essas nervuras da folha. Vou fazendo isso, ó. Eu vou deixar metade dela sem usar, Tá, tá? Sem passar. Ó, pra você ver. legal. Tá lindo. Esse aqui e fora que a banana tem vitamina também, é um pouquinho só que vai passar para a folha, mas é um pouquinho que vai ajudar. O outro, o mais óbvio seria o papel toalha com a água, mas o outro é o cafezinho nosso de cada dia, sem açúcar. Então convém até fazer um pouquinho separado, se for o caso. Molho meu papel toalha também no café, frio e sem açúcar, e venho também, vou pegar uma amaranta aqui. Tenho certeza que muita gente vai perguntar que planta é essa. Brasileiríssima amaranta cascavel, essa daqui. Você viu? Você reparou nas folhas dela? Linda, né? E E parece a parte de trás cobra, né? avermelhada. Então, com o café, sem açúcar, eu vou limpando sempre respeitando o desenho, essas nervuras da folha, e vou deixando a minha planta mais saudável. Essa é aquela terapia inicial que eu te falei, de você olhar para a planta, interagir com ela e ter um resultado mais prazeroso, mais bonito, que isso todo mundo quer, né? Claro, e a planta quer também a sua atenção, cuide delas com muito amor. E sabe por que a gente quer planta perto da gente? Tem gente que não entende ou não liga as coisas, porque é um pedacinho de natureza dentro da nossa casa, ou dentro do seu escritório, dentro do seu estúdio, mas é você se lembrar que tem vida lá fora, que é possível a gente respirar melhor e que a gente tem a obrigação de cuidar melhor das E no plantas fundo e do somos planeta. um, né? Criados da mesma forma, com o mesmo amor. Ó, Randall Fidêncio está no Vilanina TV, no Insta e no Face, Vilanina TV, ou no site vilanina.com.br. Tem um canal no YouTube que é o máximo, Vilanina TV. Siga e você volta rápido, tá bom? Eu que peço isso e te agradeço Nossa, bastante. Demorou sempre. muito, eu tô te esperando. Obrigado, Obrigada, Cláudia. Randall. Obrigado a você. Joia, né? Assunto bom pra caramba, você viu? Você viu que as plantinhas precisam desse carinho? E tem gente que nem é planta, porque o ser humano, você sabe que Deus, depois que fez tudo, ele falou, ser humano para dominar, né? Para ser o rei dali, o rei do universo, depois dele, obviamente, né? Mas para dominar sobre toda a criação.